Que alegria, nesta segunda-feira, 2 de agosto de 2021, estarmos juntos novamente, conversando sobre este tema tão instigante, culpa. Um problema que nos acompanha, né, desde todo o histórico da nossa evolução. Porque desde o princípio nós erramos, não é? Porque começamos simples e ignorantes, vocacionados a aprender. E o aprender, a princípio, é por tentativas, vendo o que dá certo, o que dá errado, e aprendendo com isso, né? Aprender por ensaio e erro. Então, o erro sempre fez parte da nossa história. E erro não solucionado representa acúmulo, né, de situações que precisam ser resolvidas. Bem, é sobre isso que a gente vai conversar, né, nos próximos minutos. E esta é uma reunião promovida pelo Centro Espírita Joana d'Arc, em Cuiabá, Mato Grosso. A todos aqueles que nos acompanham, ouvindo esse diálogo, nós esperamos seja este mais um momento rico, de experiência gratificante e que nos enriqueça realmente com possibilidades de aprendizado. Estamos em Cuiabá, às 19h28. E já nos preparamos, então, para estarmos unidos em pensamento e no coração, indo para dentro, fazendo aquela respiração lenta e profunda, sentindo que estamos conosco mesmos. E quando estamos conosco, estamos com Deus. Estamos na nossa essência, que é luz, que é amor, que é paz. E é nesse estado que podemos externar nosso sentimento ao Criador. Deus de bondade infinita, Senhor da vida, acolhe-nos na sua energia amorosa. Aqui estamos, Senhor, filhos, filhas deste amor, que em tudo está, como lei presente em todos os universos e dentro de nós também. Absorvemos, Senhor, esta vibração e nos identificamos com ela, passando, a partir de agora, a nos sentir navegando no mar deste amor, que é o seu reino, instaurado dentro de nós. Que esse amor, Senhor, promova na nossa intimidade processos de renovação, dissipando aquilo que não serve, que não é saudável, e instaurando as energias salutares que renovam, que reconstituem e que nos organizam para sermos criaturas saudáveis. Esteja conosco, Pai Celeste, e estenda esse benefício a todos que precisam de ajuda
e que podem, nesse momento de união, de fraternidade, viverem um processo semelhante ao nosso, de renovação, de equilíbrio, de caminho na direção da vida saudável, da vida plena. Que assim seja. Bem, estamos juntos. Se houver algum problema de volume, de imagem, eu espero que seja solucionado com a assessoria de vocês, né? E vamos então navegar neste mar de amor, botando luzes na questão da culpa. A culpa é um desafio remotíssimo que se manifestou desde que ingressamos na condição de seres dotados de consciência. Portanto, desde o princípio da nossa evolução humana, quando deixamos o reino animal, imbuídos de inteligência e de instintos, mas desprovidos de consciência. Dotados desta luz, a nossa consciência, somos espíritos, espíritos inteligentes, né? E essa inteligência nos permite estar no mundo discernindo com a consciência, percebendo o certo e o errado, avaliando cada momento, cada instante, naquilo que é proveitoso, daquilo que é prejudicial, fazendo-nos perceber quando há uma manifestação de justiça ou de injustiça, possibilitando-nos distinguir quando acertamos e quando erramos. E erramos significa não acertamos o alvo, não conseguimos aquilo que queríamos. O Criador, que está em nós e está em toda parte, inclui nesse transcurso de existir a experiência do erro. O erro não é proibido, ele é inevitável para que evoluamos. Porque se tivéssemos nascido já sábios, perfeitos, nós não erraríamos. Mas ao contrário, começamos lá no início do processo evolutivo, na simplicidade e na ignorância. Tudo aquilo que hoje sabemos é resultado da experiência, na qual vivenciamos, experimentamos como seres livres, portanto, com direito de acertar e de errar. Bem, errar é uma fonte de virtudes quando fazemos desse evento onde o erro ocorreu uma chance de descobrir o caminho do acerto. Porque o que deu errado significa este caminho não funcionou, não deu certo. Então, nós nos propomos a descobrir o caminho que dá certo. Então, qual será esse caminho que nos leva à solução de um problema ou à superação de um desafio ou ao atendimento de uma necessidade? Qual é o caminho do acerto? Então, nós somos desafiados a descobrir o caminho do acerto e prosseguir e avançar. A cada acerto conquistado é um passo à frente na nossa evolução, porque esta experiência sinalizou e ficou registrado na nossa intimidade. Deu certo. Este caminho é bom. Esta manifestação é adequada, é correta, é justa, é prazerosa. Então, é só prosseguir
e vamos nos defrontando o tempo todo com situações novas. Tudo aquilo que é novo, novo é desconhecido. Se fosse conhecido, não seria novo. Então, o que é novo e desconhecido nos desafia a sair do ponto em que nos situamos para avançar um ponto a mais, descobrindo algo, aprendendo algo. Então, nesse movimento de busca para aprender, nós temos duas possibilidades sempre frente ao desconhecido: acertar ou errar. Fazemos todo o esforço porque desejamos acertar e nos valemos de toda a nossa inteligência, de toda a nossa experiência para acertar. Mas podemos errar. E o errar vai fazer parte do processo. E ao errarmos, não merecemos crítica e nem condenação. Precisamos apenas de verificar o que é que não deu certo, por que não deu certo e qual pode ser uma outra via em que a gente acerte o alvo, que a gente chegue ao que queremos. Essa é a lei natural, portanto é uma lei divina. Por isso que Deus nunca se ofende com nossos erros. Ele nem precisa nos perdoar, porque quem não está ofendido não precisa perdoar, né? Semelhante a Jesus, que nos instantes finais do seu Calvário, antes de expirar, ele reporta-se a Deus em favor de toda a humanidade que estava participando daquele momento e que fizeram acontecer o seu Calvário, a sua crucificação. Como que ele invoca o Criador? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ele, Jesus, não estava ofendido. E quando ele se reporta ao Pai desejando perdão, ele está se reportando ao divino que está em cada ser humano, a sua consciência. Porque na consciência de cada um estava sendo registrado o equívoco, o erro que eles estavam cometendo, engendrando uma pena de morte injusta, sem um motivo verdadeiro que pudesse justificar aquele ato, né, de excluir alguém que representava para eles alguém perigoso, uma ameaça, né? Então, na consciência de cada um, ficou lavrado o comportamento inadequado, o entendimento inadequado, o sentimento inadequado. E necessariamente, cada um daqueles que foram autores daquele erro iriam experimentar em si uma situação semelhante para perceber que erraram. Ou teriam que descobrir necessariamente o caminho do acerto, o caminho do amor, o caminho da justiça, o caminho do respeito, né, da honestidade. Todos eles teriam que descobrir o caminho do acerto. E o que Jesus desejou? Que houvesse amor, né, que não fosse considerada uma ofensa aquele erro que eles estavam cometendo. Que o amor fosse o processo de perdão, uma vez que o erro estava registrado, né? Havia se consumado da parte deles. Então, aos olhos de Deus, aos olhos do amor, simplesmente não existe ofensa. Existe a compreensão de que algo que está errado precisa de ser reconstituído, precisa de ser retificado. Há uma conduta diferente daquela que marcou o erro a ser implantada. É um encargo, né? E esse encargo, quando assumido naturalmente, nossa, errei, me enganei, me equivoquei, causei um prejuízo, fiz uma lesão
em uma situação, seja na natureza, ou numa pessoa, ou em mim mesmo, eu lesei, eu violentei, eu machuquei. Opa, não está certo. Então, se não está certo, qual será o procedimento adequado? Esse é o caminho natural. E dessa obrigação não tem como nos isentar. Por quê? Para que nós existimos e começamos simples e ignorantes? Para aprender. Não é? Então, existir é aprender. Existir é fazer um caminho que vai da ignorância à sabedoria, né? Que vai da simplicidade à complexidade. Esse é o motivo da nossa existência, é o que dá sentido à nossa vida. Se a gente tiver a sensação de que não tem mais nada para aprender, a vida se acaba para nós. Então nós estamos vivendo para quê? Se não é para aprender, né? Todas as situações que a vida apresenta para nós têm essa finalidade. Qualquer uma delas, sejam as de prazer, as de dor, as que nos incomodam, as que nos agradam, tudo tem a finalidade de aprender. Então, qual será o procedimento adequado, perfeito, que não nos impulsiona ao espaço de culpa? É errar, perceber qual foi o erro e buscar o caminho do acerto. E se isso não for feito? Se a gente deixar passar e não ligar? Ou seja, nós não temos uma atitude responsável frente à vida, frente às situações e frente ao Deus interno que é a nossa consciência. E se não assumirmos a responsabilidade? Nós podemos adiar a responsabilidade, mas nunca nos eximir, nunca. Toda a responsabilidade assumida deverá ser resolvida. Bom, a lei do menor esforço, ou seja, nossa tendência é fazer o menor esforço possível em cada momento. E se deixar, a gente quer viver a boa vida sem nenhum esforço. Só que isso não gera evolução. Isso não possibilita o aprendizado, não representa progresso. Nós não nos faremos pessoas úteis, não seremos agentes da construção do reino de Deus dentro de nós. Portanto, a preguiça ou a inércia é um estado não natural, é um estado doentio. E necessariamente nós vamos ter que sair desse estado de inércia, desse estado de preguiça. Entendendo bem, estado de inércia ou de preguiça não é o descanso. O descanso é necessário, natural, né? Assim como a ação, a atividade. Eu tenho uma atividade, eu preciso de descansar para voltar à atividade e descansar. Por isso que a vida já se organizou com noite e dia, né? Com momentos em que a gente sinta fome para buscar o alimento e momentos em que a gente está saciado para não nos ocupar disso e nos ocuparmos de outras coisas. Então, a vida é esse laboratório maravilhoso, perfeito, para nos impulsionar no caminho do progresso, na nossa evolução. E nos motivar, nos entusiasmar com a perspectiva: um dia todos nós seremos anjos. Há uma música linda que se chama Anjos e que tem esse refrão: um dia todos nós seremos anjos. Ela é cantada pelo grupo Acorde de Goiás. Quem tiver oportunidade, pesquisa no YouTube Anjos, grupo o grupo, ou é o grupo Acorde, é o grupo GAN de Goiás. Mas se pesquisar a música Anjos no YouTube, vai aparecer. Maravilhosa, boa para a gente aprender e ficar
cantarolando ou cantando intimamente se a voz e a afinação não for boa. Então, esse é o nosso destino. É uma fatalidade da qual ninguém escapa. Um dia todos nós seremos anjos. O que vai variar é o tempo de cada um, né? Porque nessa caminhada evolutiva para sairmos da ignorância e irmos na direção da angelitude, cada um vai imprimir um ritmo. E o Criador respeita esse ritmo. E não nos cobra que sejamos velozes ou não nos critica porque se nós formos lentos. Importa que a gente esteja no processo e na direção da angelitude. Pesa sobre nós a fatalidade de sermos espíritos puros, chegarmos à angelitude. E vamos ver como é que a gente faz esse caminho. Qual que é, então, o lado bom da história? É a gente fazer boas escolhas. Bom, eu vou ter que caminhar. O progresso é inevitável, é uma fatalidade. Então, eu vou caminhar da maneira mais agradável possível, mais saudável possível, da maneira mais rendosa, mais proveitosa possível. Isso é felicidade, não é? A gente estar a caminho, não é chegar a um lugar, né? Ah, eu só vou ser feliz o dia que for espírito puro. De jeito nenhum. Eu sou feliz nesse instante porque eu sei que eu serei um dia um espírito puro e eu estou no caminho. Então, felicidade é sinônimo de estar no caminho. Se eu estou no caminho, eu vou chegar lá. E eu vivo este momento. Eu não vivo o amanhã, eu não vivo o ontem. Eu vivo este momento. Então, a hora de estar bem, satisfeitos, plenos, realizados, é esta a que estamos vivendo. É claro que existem leis naturais, né, que nos explicam e nos permitem compreender que esse hoje, esse agora, é fruto da minha liberdade e das minhas escolhas anteriores. Né? Eu fui nessa direção, estou aqui agora. E sei também que o meu amanhã será exatamente o desdobramento das escolhas que em liberdade eu faço agora. Sabendo disso, o passado não me assombra, porque tudo aquilo que eu fiz de certo ou de errado me possibilitou chegar aqui, aonde eu estou hoje. E hoje eu posso ver onde eu errei e buscar o acerto para todos os erros que eu cometi. E o meu amanhã será o resultado venturoso ou dificultoso, dependendo das escolhas que eu faça agora. Mas a hora de ser feliz, de estar satisfeito, é essa, porque eu só vivo, eu existo e sinto e desfruto deste momento. Se eu não aproveitei para que, neste momento, eu me sentisse inteiro, satisfeito e pleno, ele passa e nunca mais volta. Né? Mas no momento seguinte, eu posso fazer essa escolha de me sentir bem e caminhar satisfeito. E nós sabemos que caminhar satisfeito, acima de tudo, é sentir que a nossa finalidade existencial está sendo alcançada. Que nós estamos cumprindo, né, o nosso destino, cuja fatalidade é ser feliz, é ficar pleno, é ser puro. Né? Então, se hoje eu estou fazendo tudo para estar bem na direção da perfeição, eu estou plenamente realizado. Né? Aquele que está no começo da evolução não precisa fazer disso um motivo de tristeza, de insatisfação, de frustração, de infelicidade. Está felicíssimo vivendo o instante dele.
E aquele que já está lá na angelitude está felicíssimo, porque vive aquele instante dele. Assim Deus nos olha, assim Deus nos tem, fazendo com que sejamos felizes no ponto da evolução em que nos situamos. Fazendo uma comparação. Desde que nascemos, todo o empenho é que aquele bebê seja feliz. Quando ele for uma criança de 1 ano, ele seja feliz, ele esteja bem. Quando ele estiver com 7 anos, ele esteja feliz. Quando estiver com 12, ele esteja feliz. Quando estiver com 15, com 21, com 50, com 80, que ele seja feliz. Então, em qualquer ponto da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, em qualquer ponto em que estejamos, é a hora de ser feliz. Bom, e esse ser feliz implica grandemente de nos sentirmos liberados, leves, livres, soltos, para viver esse momento com situações novas, ou estar carregados de um peso que significa um monte de coisa que eu precisava ter resolvido e não resolvi, e que está aguardando que eu resolva. Então, culpa é esse fardo que dificulta o nosso bem-estar, viver o nosso melhor aqui e agora. Sempre que existir situações pendentes, não resolvidas ou mal resolvidas, elas ficam pendentes. E ficam como que esperando a oportunidade de ser solucionada. Bom, vamos fazer uma avaliação do quanto de pendências nós carregamos agora, se olharmos desde o início da nossa evolução, as coisas que erramos e ainda não aprendemos, ainda não fizemos o caminho do acerto. É bastante, né? Porque nós temos essa tendência, né, de não querer encarar a responsabilidade, de deixar para depois. Errei, eu vou para frente e pronto. Né? Essa atitude nossa de ir para frente e pronto, sem resolver as pendências, é que gera o acumulado, é que gera a culpa. Se a gente se dispõe a ir resolvendo cada pendência, aproveitando a dádiva do tempo e as oportunidades que a vida vai nos trazendo, nós vamos dissolvendo essa carga. Né? É como se fôssemos, né, lembrando aquela história do burrico que foi atravessar o rio com 2 sacos de sal no lombo. Ao atravessar o rio, o sal se dissolveu e ele prosseguiu a caminhada, né, com uma carga muito leve ou quase nada. E para comparar, na fábula, a história do outro burro que caminhava, né, ao lado do burro que tinha um saco de sal, ele tinha uma carga de algodão. E ele, né, na fábula, se gabava. Olha, o meu fardo de algodão é leve, o seu é de sal, é pesado. Mas eles tinham que atravessar o rio. E, na travessia do rio, o fardo que era pesado ficou leve. E o fardo que era leve, era algodão, se encharcou e ficou pesado. Né? Usando, né, essa metáfora, nós vamos entender o seguinte: a vida a cada instante é uma oportunidade de aprender. Se aproveitamos e aprendemos e resolvemos, é como que se nós tivéssemos uma carga de sal e atravessamos o rio das dificuldades. Aprendemos, incorporamos novas luzes, né, novas habilidades, novas competências no nosso ser. Ao passar por esse rio, a carga ficou mais leve, porque nós resolvemos, nós aprendemos. E quando a gente fica procrastinando, deixando para depois a solução daquilo que a gente tem que aprender, é como se tivéssemos optado por uma carga de algodão. Né? Deixa para depois e eu vou seguir, leve, lépido e faceiro. Só que a carga de algodão vai se defrontar com o rio
dos desafios, das crises, que são oportunidades de aprender. E ao entrar nesse rio, o algodão vai se encharcar se nós não quisermos resolver o que tem que ser resolvido, se nós não quisermos aprender o que tem que ser aprendido. Né? Se essa carga de algodão, por não querer aprender, né, ela vai se encharcar de água. E quando a gente seguir adiante sem ter resolvido, o fardo está mais pesado. É uma comparação no sentido da gente perceber que encarar o erro com naturalidade, como uma dádiva divina que nos dá a chance de experimentar, de fazer tentativas. Se a gente aproveitar estas oportunidades de verificar que a gente não tem uma habilidade, não tem uma compreensão, não tem uma competência, mas a gente pode desenvolver, a gente pode aprender. Quando a gente faz isso, né, nós estamos na condição do burrico que atravessou um rio com uma carga de sal e saiu do outro lado mais leve. Mas, se nós procrastinamos e deixamos para depois, nós nos assemelhamos àquele burrico que, ao atravessar o rio com um fardo de algodão, que aparentemente era melhor, mais vantajoso, na verdade, ele ficou pior depois do enfrentamento das experiências em que a gente não aprendeu, em que a gente não procurou o caminho do acerto, que é trabalhoso, que requer esforço, dedicação, mas a gente não quis fazer esforço, não quis se dedicar, não teve persistência. Então, a semelhança daquele burrico com os fardos leves de algodão, ele vai se encharcar e do outro lado do rio, a continuidade da nossa experiência vai ser de carregar um peso. Então, culpa é esse peso, é esse fardo pesado daquilo que era para ter sido resolvido, da experiência que era para gerar uma aprendizagem, mas não gerou, não resolveu. Então, é uma pendência. Bem, nós temos acumulado um tanto de culpas. Por isso que a nossa vida hoje, ela parece difícil, pesada. Se a nossa vida é marcada por muitas dificuldades, uma atrás da outra, significa, puxa, eu tenho um acumulado de pendências e a hora de aliviar esse fardo é agora. Eu não quero acumular novos fardos, novas pendências. A hora é agora, porque depois vai acumular, não é mesmo? Bem, eu gostaria de rever com vocês um fato cultural que vem de uma educação equivocada, mal direcionada e que nos faz acumular culpas. Essa crença equivocada é uma norma que nós adotamos e que não é correta. Essa norma que normalmente a gente aceita é: o erro merece castigo. Não é assim? Quem de nós não repete isso achando que está certíssimo? Quem de nós não pratica isso com os outros? Quando alguém erra, vai pagar. Deixa estar, jacaré. A lagoa vai secar, quero ver jacaré nadar. Né? Então a gente vê o erro dos outros e condena. Está errado, olha aí. Quem pensa que é? Está errado. Né? E a gente acha que o castigo é natural. Mas não é. Não é assim que Deus nos olha. Deus olha o nosso erro e vai nos cercar amorosamente de oportunidades para acertar, para desfazer aquele equívoco, para encontrar aquilo que estava faltando. Né? Mas nós humanos, que somos orgulhosos ainda, egoístas,
nos comparamos uns com os outros, temos o desejo de ser mais que os outros, de valer mais que os outros, de termos mais habilidades que os outros, de termos mais beleza que os outros, mais riqueza que os outros. Quando alguém erra, é como se isso nos desse um prazer. Ah, errou, tá vendo? Ele não é melhor que eu. Aí vem a inveja, né? Que se alguém for melhor que eu fico incomodado, fico infeliz e triste porque tem pessoas que estão desfrutando de algo que eu não tenho e fico infeliz porque os outros têm e eu não tenho, porque os outros sabem e eu não sei. Então, quando os outros erram, isso nos dá um certo prazer. Ah, ele também errou. Né? Essa pessoa também, né? Ela vai ter que bancar esse erro que ela está cometendo. E essa medida que a gente julga, essa medida que a gente usa para medir os outros, ela foi criada por nós e ela será usada sobre nós mesmos. Lembram daquele princípio que Jesus nos ensinou como uma lei? Com a mesma medida com a qual você medir o seu irmão, você também será medido. E ele propõe antes: não julgue, não critique. Então, ninguém, para o seu próprio bem, está orientado para criticar, para julgar, para condenar, para interpretar o erro como merecedor de castigo. Sempre que fizermos isso, estamos errados, pisamos na bola, criamos uma medida para julgar nós mesmos. E olha, isso vem de longe, hein? Vocês se lembram, por exemplo, do mito de Adão e Eva? Aquele primeiro casal, eu vou fazer uma leitura literal de um mito. Ele tem uma leitura maravilhosa, muito rica e significativa. Mas, literalmente, o mito diz: esse casal que existiu no princípio, o Adão e a Eva, eles viviam no paraíso e podiam desfrutar de tudo sem fazer nenhum esforço. Estava tudo lá. Né? O jardim do Éden era maravilhoso, paradisíaco, tudo podia, tudo, estava tudo na mão sem nenhum esforço. Vinha tudo pronto. Mas havia uma recomendação: eles só não podiam comer o fruto de uma determinada árvore. Havia uma árvore que era a árvore proibida, cujo fruto não podia ser desfrutado. Só aquele, o resto tudo podia. E aí a saga, né? A história construída para mostrar a evolução humana, uma história maravilhosa, né? Aparece uma serpente, que é um símbolo, né? Que vai seduzir a mulher, que é, vamos dizer, o lado frágil da sensibilidade, e essa mulher seduzida seduz o homem, que é o símbolo da força, né, da virilidade, para que o Adão coma o fruto da árvore proibida. E Adão cede, comete um erro, porque estava proibido, então ele errou. E aí qual vai ser a consequência? Perda do paraíso, castigo. Né? Nossa, lá desde a história de Adão e Eva, que nós estamos sendo punidos quando erramos. É claro, reafirmando, Adão e Eva é um mito que tem significados lindíssimos e que expressam a evolução humana, né? Então, a grosso modo, quando o ser humano, que vivia num estado de ingenuidade, recebendo tudo pronto, porque não era dotado de consciência, quando ele come o fruto da árvore proibida, a centelha divina se instaura nele e ele é capaz de distinguir o bem do mal. Então, a partir daquele momento, ele pode, em liberdade, produzir aquilo que lhe convém. Por isso é dito, você daqui para frente vai produzir com o suor do teu rosto aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Bem, é um mito cheio de significados
fantásticos. Mas na leitura rasa é isso. Quem erra é expulso do paraíso e vai, né, ser castigado mais ainda, porque para poder sobreviver vai precisar trabalhar. Então, estragou a ideia, né, do trabalho, que é fonte de prazer e realização humana, pôs a mulher numa condição terrível, né, de ser seduzido pela serpente e ainda seduziu o homem, botou o homem na perdição. Todas essas interpretações rasas que nós tiramos ficaram numa cultura, né, numa compreensão que está conosco, que é equivocada. Não é nada disso. O mito foi criado para nos ajudar a entender como que a gente evolui, sai da ingenuidade e somos imbuídos da consciência, e quando somos capazes de discernir o bem do mal, nós passamos a ser responsáveis pelo nosso destino. Vamos ter aquilo que nós criamos por nossa própria iniciativa. E tem muito mais coisas para entender aí. Voltando então, essa cultura de que o erro merece castigo, ela, ela se reporta às nossas origens no processo evolutivo. E até hoje nós estamos praticando isso, né? Na nossa educação familiar, né? Quando erramos, por muito compreensível que sejam nossos pais, né? Eles podem nos impor uma punição por termos errado. Vamos perder alguma coisa, ou afirmam, olha, isso vai ter consequência e você vai arcar com a consequência. O processo de responsabilização, ele é necessário, só que nós adotamos, né, na educação familiar e na escola, a ideia de castigo. Como que uma mãe ou um cuidador educa um bebê ou ser humano nos primeiros anos? Amorosamente, mostrando o caminho, né? Com carinho, falando docemente. Isto traz prejuízo, isso machuca, isso dói. Vamos fazer desse jeito, cuida, né? Não mexa aí, faça desse jeito. E o bebê aprende por esse envolvimento afetuoso, amoroso. É assim que Deus age conosco. Essa mãe, essa pessoa cuidadora que trata uma criancinha com esse carinho, ela traduz o amor incondicional, que é o amor que existe no universo para conosco. Deus, com todas as leis divinas, tem esse amor para conosco, o amor incondicional, que não cobra nada e nem castiga. Só que, quando a gente vai crescendo, né, esse carinho, essa doçura, essa ternura que era adotada para nos tratar quando erramos, ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, e nossos pais ou cuidadores começam a ficar irritados conosco, contrariados porque erramos. Afinal de contas, não somos mais bebês, não somos mais criancinhas. E por que ainda não aprendemos? Nós temos obrigação de aprender, né? E aí vem a violência, né? Às vezes, em agressões físicas, né? O tapinha, né? Ou um susto, né? E às vezes agressão moral, agressão emocional. Não faça isso, você errou, você é isso, você é aquilo. Violência. Então nós perdemos a ternura que adotávamos quando estávamos lidando com uma criança pequena. Mas será que o menino que cresce, vira adolescente, adulto, ou quando nós estamos na vida madura, nós não merecemos carinho? Nós não merecemos doçura? Se recebêssemos sempre esse envolvimento afetuoso, que às vezes é muito firme. Ser afetuoso não é só, né, aquela coisa doce e melosa. Ser afetuoso é às vezes falar duramente com a nossa consciência, né, chamando-nos a perceber o que erramos e quais serão os desdobramentos do nosso erro. A gente mesmo, né, quando alguém nos leva a ver
qual será o desdobramento, ou a avaliar, isso que eu fiz é bom, traz proveito? Não. Que prejuízos que traz? Quanto de prejuízo? Qual que vai ser o desdobramento desses prejuízos? O que terá que ser reconstituído? E qual seria uma forma que daria certo? Então, se nós tivéssemos mãos firmes, né, a nos conduzir, né, a nos mostrar o caminho do acerto, não precisaria haver violência. O amor cobre a multidão dos nossos pecados, ou a imensidão dos nossos erros. Com amor, a gente educa. Sem amor, a gente manipula comportamentos. A gente, sim, promove a aprendizagem, né, por condicionamento, como a gente faz com o animal. Né? O condicionamento operante é um jeito da gente aprender. Quando fazemos uma coisa certa, ganhamos um prêmio, um reforço positivo. E aí fala, que bom, eu vou agir assim porque eu ganho um prêmio, eu tenho um reforço positivo, vou repetir esse comportamento. Ou, quando erramos, temos um reforço negativo, um castigo, uma experiência de perda, de privação, ou de dor física ou dor moral. E a gente fala, isso não é bom, eu não quero passar por esse vexame outra vez, eu não quero essa dor, eu não quero essa perda. Então, qual será um caminho que eu posso fazer para acertar e merecer o reforço positivo, o prêmio? O que nós não consideramos nessa história, tanto quando somos aqueles agentes que punem, né, ou quando nós vivemos a experiência de sermos punidos, nós não consideramos que, ao sermos castigados por um erro, qual que é o nosso juízo? Bom, eu paguei pelo meu erro, né? Fui castigado, sofri, tive essa perda, fiquei impedido de ir aqui ou acolá, não tive tal lazer, eu fui punido. Eu tive que pagar pelo meu erro, com dor. E qual a conclusão que a gente chega? Bom, então, se eu já paguei, eu não devo mais nada. Eu paguei. Quem paga pelo erro não deve nada. Então, quando a gente é castigado, a gente raciocina, eu já paguei. Eu continuo errado. Eu continuo fazendo do mesmo jeito. Reparem se não foi assim que aconteceu com cada um de nós. Sempre que fomos punidos por um erro, é como se resultasse num alívio em que nós diríamos, bom, já que eu paguei com essa punição, não devo mais nada. Tô quites. Não tenho nenhuma conta pendente. E a gente não aprende. Então, se isso ocorre, significa que a violência, o castigo de qualquer natureza, físico, emocional ou moral, ele não educa, ele controla comportamentos enquanto o reforço negativo for uma ameaça. Se retirar a ameaça de uma punição, volta o comportamento original errado. Né? Então, dá para compreender que nós somos teimosos, recalcitrantes, continuamos errado quando somos castigados. É uma das possibilidades, né? Os mais espertos e sábios raciocinam assim: doeu, eu não quero mais isso. Então eu opto, eu escolho fazer de outro jeito, porque eu não quero essa dor. Então, sem dúvida, a dor é o aguilhão que nos impulsiona a uma mudança, que a gente pode aproveitar e fazer a mudança ou não. Quando nós somos tinhosos, orgulhosos, né, e optamos por essa postura de dureza, né, de desamor conosco mesmos, de desamor com os outros, de ficar com raiva dos outros, ou de ficar com raiva da situação em que fomos agredidos, quando a gente pega essa via, nós não aprendemos. Nós nos insurgimos contra a realidade, que era uma chance de crescimento e passou
a ser um motivo de sofrimento, porque a raiva, a revolta, a insatisfação significa eu vou continuar errando e vou fazer muito mal, vou cometer ainda os mesmos erros e fatalmente terei que ver o desdobramento disso, porque eu sou o responsável por todo o prejuízo que eu causo. Errar é causar dano ou prejuízo. Então, quem terá que retificar o dano é aquele que o praticou. Isso é inevitável. Mas quando a gente tem que retificar o dano causado, não vem isso de um ser vingativo, castigador. Vem de uma fonte amorosa, para que sejamos responsáveis pela nossa felicidade, pela nossa evolução, pelo nosso progresso. Então, todo progresso alcançado não é dádiva de ninguém para nós, nem de Deus para nós. Todo progresso alcançado é resultado do nosso esforço, do nosso empenho em acertar, em melhorar. Bom, indo aos finalmente, podemos com tranquilidade reconhecer que tudo na vida que me constrange, tudo na vida que me faz sofrer, tudo na vida que representa um adoecimento, significa aprendizagem não realizada. Ponto. Qualquer outro sentido é pequeno comparado com este. Só existe constrangimento, dor, desequilíbrio, doença, destruição, como expressão de um aprendizado que é faltante, que não se realizou e está sendo lembrado. Ele tem que ser realizado agora. Se realizado agora, desaparece essa dor, desaparece o prejuízo, desaparece a sensação de violência. E se não for atendido, vai permanecer a doença e vai agravar. Porque a vida nos colocará em uma outra situação em que sejamos ainda mais intensamente desafiados para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, gente, tudo aquilo que precisamos aprender e nos negamos a aprender, tudo bem ter errado, perfeitamente digno, perfeitamente autorizado, é o caminho do crescimento. Errar é uma fonte de virtudes, plenamente aprovada por Deus para que cresçamos. Ele nos dá a chance de errarmos para fazer novas tentativas até aprendermos. Agora, onde que entra o equívoco? Não querer aprender. Não encarar de frente a possibilidade de acertar. Quando eu errei, eu tive uma declaração. É preciso tentar de outro jeito até acertar. E se eu me nego a fazer isso, eu não estou sendo responsável, vai ficar essa pendência e ela vai se agravar até que eu resolva atendê-la. Então, agora fechando, ao olhar na nossa vida, no presente, tudo aquilo que me incomoda é botar a mão na massa e perguntar: o que é que eu tenho que aprender? E a hora de aprender é agora, não é passado. No passado eu não aprendi, já está claro. E eu não preciso carregar essa culpa por não ter aprendido no passado. Mas hoje, esse desconforto indica: isso é para ser feito agora, se você quiser eliminar o desconforto. Então, gente, uma vida saudável é tudo que nós merecemos, é tudo que nos torna felizes.
E uma vida saudável significa uma escolha, uma opção por ir resolvendo a cada momento aquilo que precisa ser resolvido. Ah, se nós tivermos uma jamanta de culpas acumuladas, a vida vai nos colocar face a face com cada uma delas para que a gente resolva cada uma delas, uma por vez, uma de cada vez. Não é resolver tudo de uma vez só, né? Bom, a gente pode dizer, na minha vida, miséria pouco é bobagem. Parece que o mundo está despencando em cima de mim de tanta coisa ruim, de tanta coisa sofrida que está sucedendo comigo. Significa que o programa agora é intensivo, né? É oportunidade preciosa de fazer muito. Acumulou? Tudo bem, acumulou. Já foi, já passou. O que eu faço agora para me liberar de tudo isso? E eu vou deixar uma dica que eu aprendi e tem me sido de grande utilidade. Cada coisa que é desconfortável em mim, eu faço o movimento de reconhecer, olhar aquele desconforto, aquela doença, aquele desequilíbrio, aquele mal-estar, seja um medo, seja uma culpa, seja a inveja, seja uma tristeza, seja uma mágoa, seja uma revolta. O que é que está em desacordo em mim em cada momento? Aquilo que tiver no topo do desconforto, eu olho primeiro para esse que está no topo, que está mais destacado. E avalio. Vamos que seja uma situação de mágoa. Sensação de mágoa. Você me faz doente? É um fato, não é? Se isso gera um desconforto, um desequilíbrio, é uma doença. Né? Se eu fico insatisfeito com a mágoa, eu fico mal, eu não fico feliz com a mágoa, eu sofro com a mágoa. Se isso me faz doente, eu olho e pergunto para ela, né, como se eu pudesse travar aí um diálogo. Sensação de mágoa, você me faz doente? Eu posso fazer essa pergunta 1, 2, 3, 4 vezes, até me imbuir desse fato. Eu estou perguntando para ela e reconhecendo ao mesmo tempo que a sensação de mágoa me faz doente. E aí eu reconstruo com uma outra afirmação. Sensação de mágoa, eu quero ser saudável. E repito essa nova verdade. Sensação de mágoa, eu quero ser saudável. O que é que eu fiz? Eu tinha uma sensação desconfortável e coloquei sobre ela, eu reconheci que ela era desconfortável e que ela existia, mas eu optei, eu escolhi uma coisa que me deixa bem. Eu quero ser saudável, é um direito que eu tenho. E eu escolho ser saudável. Então, repetir esse exercício quantas vezes forem necessárias, até que essa sensação desconfortável fique neutralizada. E eu posso ir trazendo uma por uma das sensações desconfortáveis. Medo. Posso ter um medo específico ou um medo generalizado. Eu formulo qual é a sensação. Sensação de medo de me expor ao ridículo. Você me faz doente? Sensação de medo de me expor ao ridículo. Você me faz doente? Eu tomei consciência disso. Que há uma sensação de medo de me expor ao ridículo, ou medo de não dar conta, e reconheci, você me faz doente. Mas aí eu fico com uma outra realidade, eu crio uma nova realidade. Sensação de medo de me expor ao ridículo. Eu quero ser saudável.
E repito, 2, 3 vezes, sensação de medo de me expor ao ridículo. Eu quero ser saudável. Um exercício simples, em que nós somos autores de uma reconfiguração de uma realidade doentia e no lugar dela colocamos um estado, um posicionamento saudável. E a vida vai nos responder a essa escolha, a essa tomada de posição. Então, gente, acima de tudo, a escolha primordial. Eu quero ser saudável. E, em nome de ser saudável, nós vamos nos movimentar. Nós vamos nos mobilizar para fazer tudo o que seja necessário para sermos saudáveis. Não é justo? Afinal, desfrutar dessa condição deve ser resultado do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa tomada de decisão. Bem, esse é um trabalho daqui para frente ao infinito. Para cada desconforto, para cada sensação de se perceber doente, fazermos a opção por sermos saudáveis. E assim nós vamos limpar toda a culpa acumulada. Seremos aquele burrico da fábula que carrega, fardos de sal ou de açúcar nas costas, mas vamos estar atravessando o rio das águas da experiência. E na experiência, esse fardo pesado vai se dissolver na medida que a gente descobre os caminhos do acerto. Estamos juntos nessa caminhada, buscarmos o caminho do acerto, não acumularmos mais culpas para o futuro e dissipar as culpas que trazemos do passado. E isso a gente faz quando? Agora, nesse momento. O mundo de regeneração espera por nós. E nesse mundo de regeneração não haverá mais culpa, não haverá mais julgamento, não haverá mais crítica, não haverá mais punição pelo erro, haverá ajuda a quem erra para que o erro se transforme no caminho do acerto, num degrau do nosso crescimento. Com essa compreensão, a vida fica bonita e o fardo que nós carregamos como seres viventes será cada vez mais leve. E a gente vai dizer: que maravilha viver este momento, vale a pena viver. E eu agradeço profundamente por tudo que a vida me trouxe até aqui e continua me trazendo para o futuro, porque tudo que vem na oportunidade de cada instante representa crescimento, chance de progresso, de libertação dos fardos desnecessários e de inclusão de novas asas, novas pernas, nova leveza, para que um dia eu possa voar na plenitude do meu ser, como seres divinos que somos. Que o Senhor das bênçãos continue conosco e nos impulsione neste embalo que nos permite decolar numa fase nova da vida, aceitando aprender para transformar os fardos pesados que carregamos de pendências em fardos leves, que torna a vida bonita, proveitosa e prazerosa. Até uma próxima, com Deus nos abastecendo, nos inspirando e falando conosco através da nossa consciência.